Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Cavalini. Sejam bem-vindos ao canal Além da Linguagem, o podcast sobre aprendizagem, estudos, emoções e tudo aquilo que envolve esse mundo maravilhoso do aprender. E hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante, muito especial e bastante procurado pelo pessoal dos estudos, dos Studgrams e todos que vão prestar vestibular e fazer concursos, que é a ansiedade nos estudos. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma colega muito bacana do Instagram, a Maria, e ela vai se apresentar agora, pessoal. Bem-vinda, Maria. Oi, pessoal. Professor, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando e trazer um pouquinho da minha vivência para vocês. Espero contribuir de alguma forma com as minhas experiências, porque eu estou há 5 anos tentando entrar aí, né, no curso de medicina. Como nós sabemos, é a maior nota de corte, e sou técnica em enfermagem, sou enfermeira. Então, fui construindo, sabe, professor? Na verdade, até ali no finalzinho de 2015, por ali, eu nem acreditava que um dia poderia ser médica. Eu tive que mudar uma chavinha na minha cabeça, porque como eu venho lá da roça, ali, filha de agricultores, era uma coisa totalmente longe da minha realidade. Então, quando eu ingressei no curso técnico em enfermagem, depois na graduação em enfermagem, eu fui vendo o quanto eu era capaz, também que eu era inteligente, que eu também não me achava inteligente, sabia que, assim, fruto de escola pública, eu sabia que tinha muitas lacunas na minha cabeça, e desde o momento que eu decidi que iria e que seria capaz de um dia passar em medicina, ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer, eu comecei a acreditar. E é muito bacana falar sobre ansiedade, porque, né, durante esses 5 anos eu já venho aí passando por muita coisa, então eu acredito que o que eu vou falar aqui muitos passam também. E é isso, tem um Instagram de estudos, né, a enfa.med. Se vocês tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais, eu sempre estou postando alguma dica lá. E agradeço muito ao professor por me dar, né, essa oportunidade de falar. O prazer é meu de ter você aqui, Maria. O teu Instagram ele tem bastante coisa legal, você está sempre produzindo conteúdo lá, ora sendo focada em estudos, ora trazendo um pouco de rotina e com humor também. Então, é um negócio que eu acho que é muito produtivo para as pessoas, assim, a pessoa vai se entreter e também vai se informar. Então, eu acho que é muito válido a gente trazer pessoas como você para conversar com os colegas de luta, né, do dia a dia. Então, Sim, bora falar sobre ansiedade nos estudos, né? bora. Antes de entrar no mérito de falar sobre o que é ansiedade mesmo, que é um assunto que todo mundo já conhece um pouco e já, em algum momento, já viveu na pele, né? Vamos falar um pouquinho sobre como que isso acontece no nosso dia a dia, né? Antes de começar a gravar, a gente estava conversando um pouco sobre o fato da ansiedade estar presente na vida do estudante. Então, vamos começar por aí. Vamos falar como que ela se manifesta no nosso dia a dia. Fala um pouquinho sobre a sua experiência disso, Maria. Ah, professor, olha, nesses 5 anos eu fui descobrindo, né, porque a gente vai vivendo e aprendendo, e, assim, às vezes a gente está ali tão ansiosa, às vezes até numa crise de ansiedade, não sabe identificar. Então, eu fui aprendendo e fui observando o que era que me causava ansiedade. Uma coisa que me causa ansiedade até hoje é falta de organização. Então, eu tenho que ter uma rotina ali, eu tenho que estar com as minhas coisinhas organizadas. A minha casa reflete muito a minha mente. Se a minha casa está bagunçada, é porque a minha mente também está bagunçada. E em vários momentos já ficou assim, a casa aí de pernas para o ar, porque eu não sabia administrar o meu tempo. Então, a gente tem que saber administrar o tempo, ter um cronogramazinho ali muito eficiente, individualizado, porque essas coisas me geram ansiedade. Se eu não tiver, essas coisas me geram ansiedade. Participar de momentos como esse me gera ansiedade, então muita coisa, eu sempre fui muito ansiosa, e muita coisa realmente me gera ansiedade. Então, eu realmente tenho feito um trabalho de autoconhecimento para me autoconhecer, para ver o que é que me causa isso, para quando eu começar a sentir aqueles sintomas, eu já identificar e parar,
fazer uma meditação, ver que eu tenho que dar um tempo daquilo ali que está me causando essa ansiedade, né? Ter um momento de relaxamento, um momento só meu, mas muita coisa ao longo desse tempo me gera ansiedade. Ansiedade e indignação, viu, professor? Porque, assim, ó, a primeira coisa que me gerou ansiedade e que me deixou indignada quando eu percebi foi as pessoas, a sociedade cobra coisas absurdas da gente, cobra que a gente seja bem-sucedido, faça uma graduação, tenha um trabalho, mas no momento em que a gente decide, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, falta apoio. Então, isso me gera indignação e durante muito tempo me gerou ansiedade até eu perceber que eu tinha que parar de me importar, eu tinha que parar de escutar. Porque se você não está trabalhando, as pessoas reclamam. Se você está trabalhando, as pessoas reclamam porque você deveria buscar uma coisa melhor, que você tem assim, tem capacidade para ir além daquilo. Aí quando você decide buscar isso, o que é que as pessoas fazem? Criticam, sabe? Tentam diminuir as suas conquistas. Então, realmente eu fico indignada e isso me causa também ansiedade, me causava muito mais até eu perceber que, opa, tem alguma coisa errada aqui e não é comigo. Não, quem está errando aqui não sou eu, e realmente ir atrás do que eu quero. São as Que bom que pessoas. você pensou nisso, que bom que você achou esse modo de lidar com essa situação, porque muita gente tem esse tipo de pressão em cima. Gera uma expectativa, na verdade, né? E às vezes, essa expectativa, ela nem é verbalizada para a gente, ela nem vem para nós na forma de uma cobrança, mas o fato de existir uma ordem lógica, lógica entre aspas, tá? Que seria na sociedade, de você estudar até tal idade, entrar na faculdade com tal idade, você se formar com tal idade e procurar profissões, como se profissões fossem as soluções para tudo, né? Do tipo, você é enfermeira, tá legal. Você é enfermeira, você tem uma formação, você estudou para aquilo, e aí você se prende àquilo e só pode fazer aquilo. Entende? Eu sou formado em letras, quer dizer, eu só posso dar aula. Eu não posso fazer outra coisa, quer dizer, é uma coisa meio estranha, você está engessando as possibilidades das pessoas. E hoje, num mundo como a gente vive, cheio de informação e cheio de oportunidades, você se limitando, você vai criar ansiedade também. Porque você vai ficar de mãos atadas, né? Imagina você Sim, estudando e as pessoas julgando que você não trabalha. Peraí, eu não estou trabalhando. Eu trabalhei, me dediquei até um ponto e agora estou investindo no meu futuro. Eu estou confiante no meu exatamente. sonho, né? É isso. Professor, essa questão de, você não está trabalhando, tá só, desculpa, Imagina. só, entre muitas aspas, só estudando, porque eu não sou estudante, eu sou uma estudante profissional. Tipo, eu estudo 7, 8 horas por dia. Isso é minha profissão no momento. Eu estou construindo, né, a minha futura profissão, que eu quero realmente seguir, mas por enquanto eu sou estudante profissional. E, nossa, muito massacrada por só estudar, repito, entre milhões de aspas, por não ter filhos. Eu tenho 29 anos, professor. E sou casada há 10 anos. E durante uma fase eu fui muito cobrada por não ter filhos. Porque você já era para ter, porque você está velha. Eu escutei isso várias vezes, até que eu comecei a dar coice mesmo. Tipo, dava tirada, resposta assim, eu precisei, sabe? Me impor, olha. Equivalente à provocação, né, Maria? Isso. Porque Eu as fui. pessoas querem matar até no útero das outras pessoas, na Pois vontade é, das outras pessoas, sabe? eu fui pai aos Lidar com isso 35. é muito difícil. Eu fui Pois pai aos é. 35, entendeu? Então, eu sou simpático ao seu problema, sabe? Do tipo, Uhum, ninguém tá aqui para me dizer o que eu devo fazer, né? E se você decidiu nessa fase, aos 29 anos, ou você fala que está há 5 anos já nessa uhum, sequência, então que seja aos 25, que seja aos 24, você decidiu que isso seria o rumo da sua vida nessa fase, que seja. A decisão é tua. E se você for mãe, quiser ser mãe, você tem ainda, pelo menos, ó, por baixo, 11 anos ainda, para você uhum, ter. Melhor que eu é você que estudou saúde, né? Sabe como uhum. funciona. Então, é uma cobrança que é mais falta do que fazer do que Sim, baseado em fatos, né? exato. Exatamente, professor. É isso que eu. Porque, assim, se libertar disso,
é difícil. É difícil. Eu demorei alguns anos para poder não absorver, porque assim, eu passei por algumas fases. No início eu escutava, absorvia e, nossa, sofria demais. Depois eu comecei a fingir que eu não me importava, mas eu internalizava. E depois eu vim para a fase boa, que é a que eu estou hoje, que é, tô nem aqui, sabe? Não é da sua conta, deixa a minha vida aqui, se quiser cuidar, cuide, mas não vem me dizer nada. Não vem me perturbar, Fala, sabe? quando eu quiser ter meus filhos, eu te aviso, tá bom? Pois é, pois é. E é uma construção, e são amarras que a gente tem que ter muita sabedoria para se libertar Para dela. desfazer, é verdade. Mas sabe o que é interessante? Porque a gente está falando sobre ansiedade nos estudos, e aí você para pensar que tudo isso que a gente falou agora, alguém pode parar e falar, nossa, mas isso faz parte dos estudos? É lógico que faz. Porque a sua vida, o contexto da sua vida nesse momento vai interferir nos seus estudos. E se você tem preocupações como essa, de interferências familiares, ou de alguém minando a sua confiança, ou você mesma sentindo essa falta de confiança, ou com problemas para resolver, você vai ter isso afetando os teus estudos e certamente vai ter ansiedade, como a gente estava falando, né? E aí você fala que você se sentiu melhor, começou a progredir mais no sentido, não só de estudos, mas de vida, né? Quando você Sim. começou a se livrar dessas coisas, né? E, na Uhum. verdade, isso a gente pode dizer que é uma variação de crenças, né? De você acreditar que você está acima daquela crítica, né? Você está se Sim. reafirmando, está pondo uma bandeira ali e fala assim, ó, esse é meu território, você não tem que interferir, né? E eu aposto que isso deu uma aliviada na pressão, né? Maria, a gente estava falando sobre essa parte da família, né? Dos outros, a influência dos outros na nossa vida e quanto isso causa ansiedade, especialmente nos estudos, né? Quando somos julgados ou quando somos cobrados, enfim. E você estava falando no começo da nossa conversa sobre como manter a sua vida organizada em sentido amplo, né? Não só falando dos estudos em si, mas da sua casa, da sua rotina, melhora a sua qualidade dos estudos e diminui a sua ansiedade. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, professor. Como eu falei, tipo, durante um tempo eu não tinha muita noção de gerenciar meu tempo. Quando comecei, ela em 2016, eu fui começando sozinha, dando murro em ponta de faca, tinha acesso à internet já, mas tipo, não conhecia Instagram de estudos, não conhecia os cursinhos, as plataformas, né? Então eu fui muito que pro YouTube e era aquela coisa desorganizada. Então a minha cabeça ficava desorganizada porque eu não sabia direito por onde começar. A minha casa ficava desorganizada porque eu não sabia gerenciar esse tempo. E isso só me gerava ainda mais ansiedade, porque ali, como a minha casa estava bagunçada, isso me incomodava profundamente, porque eu sou uma pessoa organizada, extremamente organizada. Só que quando eu saio dos trilhos, aí, né, já viu, a bagunça é grande. Era o E oposto. para eu isso, aí tipo, para retomar aquilo fica me incomodando, enchendo, sabe? O meu fica um negocinho ali, martelando o juízo, sabe, professor? Mas que você não sabe se reorganizar, então ou você para ali um tempo e, não, peraí, preciso ter um tempo para isso e isso. E por mais que eu tenha tarefas que eu julgue mais importantes do que arrumar a casa, por exemplo, eu tenho que colocar essa tarefa, arrumar a casa, que eu considero menos importante, mas tenho que colocá-la como prioridade também. Por quê? Porque a minha saúde mental, porque o meu desempenho nas outras tarefas dependem da minha casa estar em ordem. Então, eu tive que ir tentando me organizar nesse sentido, para E você incluir as poder, suas tarefas do dia a dia com as tarefas sim, dos estudos. sim, para tudo ir caminhando ali, né, direitinho. E você sabe, falando sobre a parte científica da situação, vamos trazer um pouco da ciência para a conversa. Quando a gente está fazendo tanto uma observação, sobre a primeira situação que a gente conversou, que é sobre a cobrança, sobre os inconvenientes emocionais, digamos, que os outros causam na gente. E falando sobre
aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu concordo muito contigo com relação a estar com a casa em ordem, e eu não falo nem você deixar um modelo de perfeição de arrumação, mas no sentido de você saber que se você foi ao mercado, você não vai precisar ir. Se você pagou as contas, você não vai precisar pagar. Você lavou a Uhum. louça, não vai ter acúmulo de louça. Você já fez o almoço, você não vai ter que parar para fazer. Entende? Então você vai construindo formas de você se organizar e de lidar com aquilo. Porque eu não sei, eu creio que você também seja assim. Eu tenho a minha atenção, eu preciso estar com a minha atenção full, assim, cheia no meu estudo, porque senão eu não rendo. E quando eu tenho tarefas menores para fazer, elas ficam como se fosse aquele pernilonguinho, sabe? O mosquitinho que fica azucrinando na nossa orelha. E aí parece que a cada 5 minutos que eu estou estudando, eu olho para a cozinha, ou eu olho para o cachorro, ou eu olho para alguma outra coisa, sabe? Então, são formas de tirar a nossa atenção. E a atenção, ela influencia diretamente na nossa ansiedade, porque a gente começa a perder a noção daquilo que é realmente mais importante. A gente entrega a nossa atenção para a parte mais superficial do nosso pensamento. E a gente não tem o controle racional mais da situação. E é como você falou, chega uma hora que você se perde e você fala assim, pera, tá na hora de parar e reorganizar. Porque se a gente não conseguir focar e se concentrar, a gente não vai progredir. Aí pior do que ceder às críticas, né? Se deixar isso te influenciar. Desorganizar sua vida e sua casa é você se sentir incapaz. Aí você tá Sim, no tríplice coroa, você não sai do lugar, né? sim. E vira uma bola de neve, né, professor? Vira uma bola de neve. Então, a gente tem que estar ali a todo momento. A palavra assim, que define muito é organização. Tem que estar a todo momento se organizando, parando, revendo o que é que está dando certo, o que não está funcionando, né? Traçando novas estratégias ali para evitar cair em momentos como esse, de que a desorganização interna é tão grande que pode vir a gerar essas crises de ansiedade, né? Eu, particularmente, tive 2 crises de ansiedade, professor. Uma em Fala para nós como 2017, foi. uma em 2017 e outra em 2019, quando? Na hora da prova do Enem. Na hora da Primeiro dia de prova. prova, na hora da prova, nas 2 vezes. E, tipo, o que é que me incomodava tanto a ponto de gerar essas crises? Que no momento a gente não percebe, mas quando passa, se você para e começa a se conhecer um pouquinho, você vai ali acordando. Você se cobra demais, o vestibulante se cobra demais. Aí, Sim. como se não bastasse, as pessoas cobram. Porque quando chega ali o período do Enem, durante o ano todo, ninguém tá nem aí para você que se vire. Quando chega o período do Enem, as pessoas, e aí? Esse ano vai dar certo? Esse ano vai? Esse ano você passa? E a prova? Como foi? Foi boa? Então, assim, isso gera uma sobrecarga muito grande, a gente se cobra demais, cria expectativa, fica com medo, aí fica pensando, vai para a prova assim, olha o pensamento que eu ia para a prova, tem que ser esse ano vai ser o meu ano, esse ano eu tenho que passar. Então, assim, chegava lá, é claro que eu não consegui me controlar, sabe? Professor, tipo, 2017, eu fui bem razoavelmente bem nas 4 provas. E redação eu não conseguia escrever. Eu fiz a redação, mas quando eu fui passar a redação a limpo, que é o mais importante, Sim. o meu braço tremia tanto, que para eu conseguir escrever a minha letra ficou horrível, nem parece que era a minha letra. Eu tive que segurar a minha mão com a outra mão. E você se lembra Porque se teve alguma coisa que desencadeou isso, ou foi a pressão da situação que trouxe isso para você? a A pressão muito pressão. grande. Aí não. Chegou um momento que eu fiquei assim, eu vou embora. Eu vou embora, vou deixar tudo aqui e vou embora. Aí eu parei, aí lembrei de manhã, aí eu pensei, não, vou ficar aqui e vou tentar colocar aqui o que eu estudei, da melhor forma. Eu sei que eu não vou conseguir como eu deveria, como eu gostaria, mas eu vou tentar colocar aqui, porque eu fiquei pensando assim, professor, meu Deus, eu estudei o ano inteiro, e quando chega no momento exato de usar, de aplicar o que eu aprendi, eu não consigo, por quê? E aí eu fiz ali o melhor que eu pude, mas mesmo assim não deu certo, né? E eu fui começando a me conhecer mais.
Porém, em 2019 aconteceu outra vez, porque eu estava ali saindo da graduação, como eu já falei, eu sou técnica em enfermagem e sou enfermeira. Uhum. E assim, durante essa caminhada, eu passei por situações em que eu tive que fazer escolhas muito difíceis. Por exemplo, eu me destacava na sala, tanto no curso técnico quanto na graduação. Então, tinha proposta de emprego, tinha proposta de estágio, tinha proposta de eu ainda cursando, estudando, eu me inserir no mercado de trabalho, eu ser conhecida, eu ser vista. Era difícil, só para mim que tenho ali a minha origem, os pais agricultores, eu trabalhava na roça ali até terminar o ensino médio, e você conquistar algo assim, você se vê numa encruzilhada. Meu Deus, eu continuo aqui remando na saga por esse sonho que é tão distante, mas que é o que eu quero, ou eu pego essa oportunidade aqui que é muito, muito maravilhosa para mim, sabe? Uhum. E isso foi acontecendo durante esses anos. E quando foi em 2019, aconteceu muito mais porque eu terminei minha graduação em enfermagem. Eu fui a aluna laureada, por mais que eu nem quisesse, porque eu achava que eu não merecia, já que eu não queria, né, exercer a Uhum. enfermagem. Fui a aluna laureada, surgiram propostas de emprego e eu dizia não, mas assim, para mim era muito difícil. Aí aconteceu uma outra coisa. Antes do primeiro dia de prova do Enem, 2019, saiu a última lista de espera do Enem passado, né, do SISU Uhum. passado. E eu tinha uma esperança muito grande de passar, e eu não fui chamada. Então, assim, Juntou foi muita tudo. coisa, né? Foi juntando tudo, né? E é muito difícil a gente realmente se ver assim. Eu tenho já 29 anos e assim, não trabalho, ainda sou dependente financeiramente de outras pessoas, e quando você vai encontrando ali oportunidades que você poderia ganhar bem e ter uma estabilidade financeira, e mesmo assim você gostaria, mas você não quer porque, professor, eu tive que colocar na minha cabeça o que eu queria. Eu só consegui ir para frente a partir do momento que eu pensei, é isso que eu quero. E eu É o tive seu que propósito. mostrar. Sim, eu tive que provar para as pessoas que me cercam que era isso que eu queria, sabe? Porque as pessoas acham que é alguma coisa passageira, que você não vai aguentar. Uma moda. Ah, isso, que é uma coisa passageira. E eu tive que ralar muito para provar. É isso que eu quero, eu só vou parar quando conseguir. Ou melhor, não vou parar, né? Que eu vou continuar e... Mas, Sim, assim, porque só entrar vou... na faculdade vai exigir de você tanto quanto para entrar nela. Com certeza. Então, assim, é muita coisa que vai acontecendo e você só vai ali adquirindo aquela sabedoria para lidar, muitas vezes depois que já passou. E no meu caso, eu tive que ir adquirindo essa sabedoria sozinha, porque as pessoas que estão ao nosso redor, o senhor que estuda isso, que trabalha com isso, sabe, as pessoas não são preparadas nem para viver isso e nem para encontrar alguém que está vivendo isso, identificar e muito menos saber ajudar. Sim. Então, assim, é difícil, é muito difícil, mas, A né, vida por mais que segue, né? a vida segue, a vida segue. E eu diria que você, assim, tá conseguindo melhorar, você está evoluindo, né? Se você não está evoluindo, talvez da velocidade que você queria, você pensa que você está numa fase de construção de você mesma, né? Então você vai lidando com você, vai aprendendo, vai tendo esse autocontrole, essa autoconfiança, você vai se conhecendo melhor. E isso a gente nunca foi treinado para fazer. O que você falou é verdade, é a mais pura verdade. A gente não aprende a estudar, a gente nunca aprende a estudar. Eu também vim de escola pública, não fui na roça como você, mas eu fui na periferia, aqui em São Paulo. Então a gente tem níveis diferentes de aprendizagem, mas a gente está sujeito ao mundo público, a gente está lá. Não é igual você ter um professor mais qualificado, não desmerecendo os professores que a gente tem no mundo público, mas os professores da faculdade, não, perdão, da escola particular, eles têm uma estrutura melhor, né? E Sim, justamente quem põe o filho numa escola particular pode oferecer também mais recursos, né? Como hoje, por exemplo, eu tenho, graças ao meu trabalho, trabalho da minha esposa, a gente pode pôr a minha filha numa escola particular, né? Uma oportunidade que eu não tive. Então a gente vai construindo e melhorando. Então a gente não aprende a se virar, a gente não aprende a estudar.
E a gente não sabe a diferença de aluno e estudante. Isso vai ser tema de outro podcast. Eu vou falar sobre isso eventualmente. Mas Excelente. você entende que a gente começa a ser estudante quando a gente faz sozinho e está falando assim, É, nossa, e agora o que eu faço? Aí você começa a puxar os coisas da sua cartola. Você vai tirando lá o recurso, vai aprendendo. E isso é sofrido, mas depois você também tem o ganho de se conhecer melhor, de aprender como você se porta nas situações, né, Maria? Eu acho que isso, se tem uma parte boa nessa situação toda, é que a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai calejando e vai melhorando, né? sim. A gente sofre, sofre tanto, mas vão ficando as lições e é muito aprendizado. Eu sou muito grata. É claro que eu já queria ter sido aprovada, é lógico que eu queria Sim, ter sido aprovada. Mas eu sou muito grata pela minha trajetória, porque eu sou um ser humano muito melhor hoje. Eu vou ser uma profissional muito melhor amanhã, sabe? Porque, professor, como eu falei, a gente está passando por muitas fases, o senhor sabe disso. sim, E eu passei por muitas fases. Eu escutei tanta coisa, já pronto, professor, depois do Enem 2019, que eu tive ali minha segunda crise de ansiedade, eu cheguei do Enem, pessoas muito próximas de mim perguntaram como foi o Enem, e eu disse que tinha sido ruim, difícil, que a cada ano ficava mais difícil, que essa é a realidade. E eu escutei assim, ó, você não estuda. nossa, Se você estudasse, já teria passado. E assim, você vai aprendendo a lidar com essas coisas e, e vai crescendo, sabe? Você vai aprendendo a separar o joio do trigo. sim. Quem você quer perto de você, quem você não quer, quem merece sua atenção e o seu tempo, quem não merece. Então, eu sou muito grata porque hoje eu sou uma pessoa melhor, eu sei respeitar as pessoas e eu sei também escolher quem eu quero do meu lado, né? De quem é que eu vou absorver as críticas, os feedbacks, né? E quem vai te ouvir também quando você precisar ter aquele momento Sim, que você vai precisar, todo mundo eventualmente precisa conversar com alguém, né? Trocar sim, ideia, nem que não falo nem desabafar, nem nesse lado da situação. Mas você precisa ter alguém que vai te ouvir, que vai conversar com você e não vai te julgar, né? Pelo amor de Deus. sim. Pois Julgar é a é. pior coisa que tem. Não, e o pior é você receber um julgamento de alguém que não sabe nem o que é o Enem, que não É sabe nem o que é a isso. prova do Enem. Porque, meu Deus do céu, é uma prova de resistência física, psicológica, Exato. sabe? E consome. Então, assim, uma pessoa que não conhece chega e falar para alguém que está ali apostando todas as suas fichas, eu acho, no mínimo, sem noção ou ruindade, sabe? Sabe Então, que isso semeia crenças limitantes na gente. Parece quando a sim, gente fala de crença limitante, parece um negócio tão surreal, né? Tão baseado em pseudociência, né? Uma coisa que não é fato. Mas quando você começa a ouvir a mesma coisa sempre, como que você não acredita? Né? exatamente. Então, Você passa, você acha que aquilo é o certo. Exemplo, quando você é criança, que você ouve que tal profissão não serve, ou que tal situação, tipo casamento, ou marido, ou esposa, sabe? Você começa a ouvir crenças das pessoas sobre isso e você vai enraizando isso em você. E o pior sim, não é você enraizar, é você tirar. Porque parece que você está tirando sua identidade, parece que você está tirando uma parte de você. E, na verdade, você está se livrando de um karma do problema, né? isso, Então, eu acho que essa reforma que a gente passa, íntima, faz parte do processo também. E é muito bom que você está tendo isso. Porque certamente, quando você estiver lá fazendo medicina, e daqui a alguns anos, quando você estiver exercendo a medicina, você vai ser uma pessoa melhor, com mais empatia, com mais consciência do que você pode fazer, da sua função na sociedade. Fora o sim. tempo que você vai dedicar e o valor que você vai dar para o seu caminho até lá, né? Porque você Uhum. passou por tudo isso já. Isso. E assim, professor, tipo, a primeira grande mudança que eu tive que fazer, a primeira grande mudança interna que eu tive que fazer foi acreditar que eu poderia um dia passar em medicina, porque Uhum. é como o senhor falou, é, a gente vai internalizando. E ali na minha adolescência, no meu ensino médio, fundamental e médio, eu nunca vi alguém como eu ser aprovado em medicina. Quem era que eu via ali na minha cidade passando em medicina? Filhos já de prefeitos, de vereadores, de donos de supermercados. Então, assim, primeiro a gente é muito difícil se livrar dessas coisas assim que a sociedade É um estigma, né, Maria? vai obrigando a gente a acreditar naquilo. Então, assim,
o primeiro grande passo é se libertar disso, dessa crença de que eu não sou capaz, de que porque eu nasci aqui, sou filha de fulano e ciclano que fazem isso, eu não vou conseguir chegar aqui. Eu vou conseguir sim, porém, a gente também tem que lembrar que precisa de muito apoio, né? De alguma oportunidade. Também não, eu não iria simplesmente chegar e dizer que ia fazer isso sem antes eu ter a consciência de que eu ia precisar de apoio, de que eu ia precisar também mudar muita coisa para ir atrás do meu objetivo, que uma das coisas foi aprender a ser estudante, deixar de ser aluna e passar a ser estudante, a ter um estudo mais ativo e não só receber. E eu aprendi isso e eu tenho certeza que eu vou ser uma aluna muito melhor também na graduação, porque hoje eu sou uma estudante, eu não sou só uma aluna que está recebendo coisa passiva, não, eu vou atrás, até porque ali a graduação, as aulas dos professores te ajudam a direcionar, mas você tem que trabalhar muito mais por trás do que ali, para você ser a grande profissional que você quer ser. Em qualquer carreira. Sim, em qualquer carreira. Em qualquer carreira. Então, assim, é muito aprendizado. Para quem sabe também tirar as lições, né, professor? Porque a tristeza é que tem muita gente que passa por situações e não vai tirando as lições, não vai aprendendo. E esse foi um dos objetivos para eu fazer minha página lá no Instagram. Tá? Porque eu sei que muitos adolescentes, muitos jovens, se acham incapazes de sonhar com alguma coisa grandiosa ali fora da sua realidade. Que só eu queria muito falar sobre ansiedade e eu agradeço porque é muito sofrimento psicológico envolvido na vida do vestibulando. Então, assim, sim, necessário. Necessário falar sobre isso. Eu gosto muito de... Eu nunca tinha falado assim, sabe? Contando coisas tão... Pessoais. Tão pessoais assim, que aconteceram comigo. Mas é importante que seja dito, porque às vezes tem tanta gente passando e não se abre, não procura ajuda, porque acha que só está acontecendo comigo, né? Então, não procura ajuda. E para você, quais foram as melhores formas que você encontrou para, extravasar essa ansiedade e lidar melhor com ela? E dois, você comenta de provas que você fez em que você teve crise de ansiedade. Mas você também fez provas em que você não teve crise de ansiedade. Como foi essas que você fez direitinho? Então, vamos falar primeiro sobre o que você faz para, vamos dizer, defender da ansiedade. Tá. 2020 foi um ano muito difícil, né, na vida de todos nós, né? Mas foi um ano em que eu tive muitas oportunidades e eu aprendi muito mais a lidar com as minhas emoções e cuidar da minha saúde física e emocional. Quando eu saí ali do Enem em 2019 e vi que já era meu 4º ano, eu tinha passado por aqui mais uma vez, eu decidi que 2020 seria diferente. Então, eu já comecei o ano assim, focada, não, eu preciso fazer uma atividade física. Porque, professor, o aluno, ele pensa o seguinte, eu vou fazer isso depois que eu for aprovada. Sabe, a maioria pensa assim, isso é perda de tempo. Enquanto eu estou ali na academia 1 hora, ou caminhando, ou correndo 1 hora, fazendo seja lá qual for a atividade física, eu vou estar aqui estudando. Eu pensava isso. Estude enquanto todos dormem. Pois é. A gente vai passando por essas fases e vai achando isso e aí a saúde fica pedindo socorro, né? Mas a academia me ajuda muito. Meditação, agora em 2020, meditação, academia, ter meus momentos de descanso, ter meus momentos, para mim, como mulher, de fazer uma maquiagem, sabe? Autocuidado, né, Maria? Autocuidado, sabe? Fazer a unha, sentar ali, ver série mesmo. Porque, às vezes, professor, durante muito tempo, eu ficava, se eu estivesse assistindo uma série, eu estava pensando, meu Deus, eu deveria estar estudando. A culpa, bendita A culpa. É tipo, você para descansar, mas não descansa porque você está se culpando. E você acaba nem curtindo, né? E não, ficava pior porque ficava se sentindo mal por não estar estudando. Se precisava ir no supermercado e meu marido chamava, dizia que não ia porque eu ia perder tempo, eu ia ficar aqui estudando, sabe? A gente vai entrando em um buraco muito profundo. Sim. Sabe, professor? E é muito difícil realmente sair dele, mas eu fico muito feliz em a sua página,
conteúdo gratuito, por exemplo, as pessoas têm um acesso ali e as pessoas, eu espero que as pessoas, a partir de agora, saibam aproveitar mais, porque eu ainda vejo muita gente não sabendo aproveitar, né, as oportunidades. Às vezes por serem muito jovens, mas nem sempre isso, que eu também vejo pessoas que são mais velhas, que têm menos sabedoria do que as pessoas que são mais novas. Sim. Eu fico fascinada, professor, quando eu conheço estudantes, hoje eu conheço muitos estudantes, né, por meio da minha página de estudos, que tem a cabeça, a mentalidade, assim, como a minha, que tenho 29 anos, ou ainda além, sabe? A maturidade, de saber lidar com as emoções, de saber gerenciar o tempo, coisas que eu não conseguia fazer, né, durante muito tempo. Então, eu fico muito feliz já em ver que muitas pessoas têm esse desenvolvimento. Sim, eu aprendi, Maria, a estudar depois que minha filha nasceu. Depois dos 35 anos. Antes disso, eu fui aluno durante muito tempo. Quando eu fiz a primeira especialização, isso lá em 2011, eu lembro que eu tinha muita dificuldade para fazer minha monografia, sabe? Porque eu tinha que regular meu tempo, eu trabalhava longe, sabe? Tudo isso tinha essa influência. Eu não conseguia me organizar. Eu fiz o trabalho o melhor que eu pude. Hoje, olhando para trás, vendo tudo que eu aprendi com o meu tempo como fazendo, eu fiz outras pós, né, depois, tal, e comecei a melhorar minha qualidade de estudos, dividindo meu tempo. Exatamente o mesmo processo que você falou, de você ter tentado os primeiros anos de Enem, você ter tentado fazer aquela coisa de não dormir, não ter lazer, você se dedicar 100%, e depois você aprendeu que você pode se dedicar 100% durante o tempo do seu estudo, não durante 100% do seu tempo, porque senão o nosso cérebro cansa, e o cérebro cansado não aprende. Né? Isso pode ser até senso comum, mas isso é ciência. Você não consegue encher mais o copo do que ele cabe, né? Então, eu agradeço o que você fala sobre a minha página e eu falo o mesmo da sua. Eu acho que nós estamos prestando um serviço para tentar levar para os mais novos, ou mesmo para os mais velhos, um pouco Uhum, do que a gente passou e do que a gente aprendeu, para que também eles possam ser melhor sucedidos, né? Não que nós, mas que eles poderiam não ser sem uhum, conhecer, sem aprender, né? Então eu acho que a gente está sim. numa caminhada interessante. E quem sabe depois desse podcast o pessoal entenda melhor como controlar a sua própria ansiedade, né? Acho que a nossa esperança é essa, né? Sim, tem que fazer meditação. Nossa, se ajuda demais, Pois é. sabe? Na qualidade de estudo também, o foco, na questão de memorização, é muito bom, recomendo demais. Desde que eu conheci, até porque, assim, tem muitos mitos também, né? É igual a Sim, hipnose. Tem gente que fala assim, como é meditar? Eu não sei meditar, eu não sei parar de pensar nas coisas, porque é o senso comum, né? O que as pessoas conhecem. Então, não é isso, né? Mas a gente tem que ter o interesse e a curiosidade de pelo menos tentar conhecer, né? E sair depois, do senso comum, né, Maria? sim, Pois é, ver realmente como é, né? Parar só de acreditar no que as pessoas dizem e ir lá e conhecer de verdade. sim. Porque meditar não é coisa do monge, né? É, Não é coisa do se eu, Buda. é aquela coisa, se eu consigo, todo mundo consegue, basta querer. E a hipnose Basta não é um querer. reloginho balançando também, né? São processos mentais, né? A gente tem que aprender melhor, assim, né? Tirar um pouco desse véu que a mídia traz, o que a falta de conhecimento traz. E a gente continua na luta. Eu continuo fazendo conteúdo para tentar desmistificar. Vai ter podcast sobre meditação. Já fiz, inclusive, eu gravei ontem com um amigo, neurocientista também, e a gente está trabalhando para trazer mais informação sobre também o que é meditar e a importância disso nos estudos. Então é muito bom que você fale sobre isso também, porque a gente tem que levar esse conhecimento sobre saúde mental para as pessoas também. E, pelo amor de Deus, né, Sim, a gente pode fazer, não é uma coisa que só os iluminados fazem, né? sim, exatamente. É, o que é tirar 10 minutinhos ali do seu dia, 10 minutinhos, e você, depois daquilo, sair muito, se sentindo muito melhor. Às vezes a gente acha que não tem tempo, né? Não tem tempo para fazer meditação, que existem meditações de 10 minutinhos e que já fazem diferença, cientificamente provado que faz Sim, diferença,
que você pode tirar ali 30, 40 minutos, 1 hora para fazer uma atividade física, que faz toda a diferença na saúde, no corpo inteiro, né? Físico e emocional. É E comprovado. assim, é provado. E às vezes a gente fica, não, mas eu não tenho tempo, e só arruma desculpa, foca no problema ao invés de focar na solução. Pois é. Então é isso, a gente tem que focar na solução. Bom, o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando em 1 hora já, então a gente vai encerrar. E se a gente tiver que fazer outro, bater outro papo como esse, vai ser super legal. Então já fica a dica para a gente se encontrar de novo nessa temporada, Maria, para trocar mais ideias sobre as rotinas, as coisas. E eu quero te agradecer muito pela participação, pelas dicas que você deu, pela você compartilhar com a gente um pouco da sua experiência de vida, porque são exemplos que a gente vai carregando que vão ajudar a gente a entender melhor o nosso próprio processo. Então, muito obrigado. E se você quiser falar um pouquinho mais sobre o teu perfil, dar o endereço dele de novo, fica à vontade. Professor, eu que agradeço a oportunidade. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas eu sou aquela que, quando começa a falar, também não quer parar. Então, assim, me prolonguei um pouco, né? Eu gostaria de deixar algumas dicas para o pessoal, para ter um cronograma individualizado, com base nas suas necessidades, que é primordial, para você saber gerenciar o seu tempo da melhor forma. Faça meditação, faça atividade física, pelo amor de Deus. Procure ajuda sempre que precisar. E não internalize todas as críticas que você escutar, porque você fica doente. Você fica doente. Às vezes o ombro vai pesando. É um peso que vai aumentando. E você começa a sentir isso no seu corpo, sabe? É um cabelo que cai, é uma dor aqui, outra ali. A E, unha e que vai embora. exatamente, aí acaba numa crise, então é isso. Estou lá no Instagram, @info.med, tento ajudar da melhor forma possível, como nós sabemos, sou estudante, vestibulanda, então assim, sempre que eu tenho um tempinho, estou lá, tentando ajudar de alguma forma, tentando fazer a diferença. Quando eu criei a página, resolvi criar, foi justamente para ajudar pelo menos uma pessoa, eu já ficaria feliz em ajudar um estudante, e hoje eu consigo ajudar mais de 5.000, então eu fico, assim, extremamente feliz e realizada. E é isso, professor, muito obrigada. Se precisar, estamos às ordens. Convidá-los a virem fazer parte do meu formigueiro, porque lá eu tenho o formigueiro do conhecimento, os meus seguidores são as minhas formiguinhas, é um passinho de cada vez, um passinho a cada dia. Nós realmente fazemos um trabalho de formiguinha, construindo uma coisa muito maior, né? E eu incentivo lá a tomar dose diária de vergonha na cara, porque nós precisamos sentar a bunda maravilhosa na cadeira e estudar. Então, vamos conhecer e vamos juntos, né? Até a aprovação e além, né, professor? Lógico, porque a aprovação é só o começo. A Sim, jornada está só começando. Se você não tiver sim, tudo o que a gente conversou agora para fazer a faculdade, vai ser mais difícil, né? Então, sim. sejam formiguinhas junto com a Maria. E aproveitem essa oportunidade, porque ela sabe o que ela está falando. E legal demais. O nosso papo foi muito rico. Eu acho que as dicas que você deixou aqui no final são muito importantes. E eu convido o pessoal a visitar, se não conhece você ainda, que vá conhecer e que continue aqui comigo. Explore o meu Spotify, o meu Instagram, o Instagram da Maria. E fiquem ligados, porque essa temporada está só começando. A gente tem um monte de conteúdo para ser gerado. Então, a gente vai fechando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente se vê e se ouve no próximo podcast. Tchau.